pessoal, estamos aqui nessa aula 4 nossa, vai ser bem interessante. Vamos falar das características qualitativas da informação contábil. Lógico que é com base na NBC TG 00 da estrutura conceitual, e a gente vai especificamente falar das características qualitativas da informação. Estou muito feliz de nós estarmos nessa conversa aqui entre nós, e que vamos tratar nesta aula, né, gente? Que a gente já trabalhou 3 momentos anteriores e agora fazendo esse ciclo, né, dos 21 momentos, 21 vídeos que a gente vai trabalhar toda a discussão da contabilidade na abordagem para a pequena e média empresa. Então, eu vou falar das características qualitativas em termos de aspectos gerais, das características qualitativas, que são tidas como fundamentais, das qualitativas que são tidas de melhoria, e a gente botou uma questão comentada lá para poder, de um concurso, de alguma coisa que vocês venham prestar ou fazer, tem sempre reflexão a respeito das características qualitativas da informação. Espero que esteja fazendo bem sentido para vocês. E aí a gente começa a pensar o seguinte: quais são as características qualitativas, né? As características qualitativas das informações financeiras úteis identificam o quê? O tipo de informações que tendem a ser mais úteis a investidores, a credores por empréstimos e a outros credores existentes e aqueles ainda em potenciais, mas que possam, gente, tomar decisões sobre a entidade, que reporta com base naquelas informações contidas no seu relatório financeiro. Então, tem algumas características que é necessário que a informação tenha. Agora, você sabe aplicar as características qualitativas da informação contábil? Como é que aplica essas informações financeiras que são fornecidas das administrações contábeis? Então, vocês vão ver a aplicabilidade também dessas características qualitativas nessas informações financeiras fornecidas de outras formas também, ou outras formas de você demonstrar. Você tem que aparecer ou demonstrar essas características que são fundamentais para a compreensão das demonstrações contábeis. Aí a gente pensa em 2 blocos agora. A norma ela vai se referir àquelas características da informação qualitativa da informação contábil financeira útil de forma fundamental e as de melhoria. Quais são as fundamentais? Aquelas fundamentais são de materialidade, de relevância e da representação fidedigna. Então, você tem uma aplicação plena com os atributos dessa informação contábil, observando esses detalhes de materialidade, relevância e representação fidedigna. Aí vem a questão: o que seria, professor, materialidade, né? O que é que a gente pode considerar que uma informação ela é material? Se a sua omissão, uma distorção ou obscuridade a respeito dela, a gente puder influenciar razoavelmente as decisões. Então, isso então é material, não pode faltar. Os principais usuários de relatórios financeiros para fins gerais tomam como base nesses relatórios. Então, a materialidade, aquela informação não pode deixar de existir, ela pode prejudicar, ela pode vir a demonstrar uma realidade que não é daquela empresa. Então, a materialidade se torna importante. Então, se vai causar alguma distorção, eu não posso deixar de fazer. Isso é fundamental em uma característica qualitativa de qualquer informação contábil que são geradas pelos profissionais da contabilidade. Outra questão é a relevância. As informações financeiras relevantes, gente, são capazes de fazer diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Então, é relevante se fazer diferença. Hoje a gente não trabalha a relevância olhando o percentual, mas aquilo que pode impactar. São capazes de fazer diferença em decisões, se tiver assim, um valor preditivo ou um valor confirmatório, ou se não ambos, de um valor de predição ou um valor de confirmação. Então, a gente vai considerar relevante se faz diferença. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma cadeira e tudo para fazer aquela cadeira, você tem o couro, se for de couro, você tem o ferro e tal, mas um detalhe, tem um parafuso que sustenta a cadeira.
Então, esse parafuso é relevante. Pense agora nas informações que são geradas. Então, eu não estou olhando o percentual, eu estou dizendo o impacto que pode causar, o fazer diferença aquela informação. É isso que deve ser observada pelo profissional como uma característica qualitativa. Quando ele estiver organizando as demonstrações dele, ele tem que pensar na materialidade, na relevância e na representação fidedigna. Ela é o que ela é? O que é que eu vou considerar como representação fidedigna? Ela precisa ter essas características. Toda informação fidedigna, gente, ela tem que ser completa, neutra e isenta de erro. Então, você considerar, é tudo que ocorreu mesmo. Ela é o que ela é. Está neutra ali. Eu não estou dando viés para um em relação ao outro. Não, estou isento de erro. Então, as demonstrações foram feitas com base nas coisas que foram geradas dentro da organização, do movimento dos fenômenos patrimoniais que chegaram àquelas demonstrações. Que as demonstrações são geradas da escrita, né, da estruturação contábil, do registro das demonstrações. Isso é fundamental. Então, perceba que é fundamental a demonstração, a materialidade, a relevância e a representação fidedigna. Aí vem 4 características outras que a gente vai chamar de melhoria. O que são esses atributos da informação de melhoria? A gente vai trabalhar comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. O que é que nós podemos considerar uma informação de comparabilidade? Ela vai permitir aos usuários identificar e compreender similaridade e diferença entre itens, para que informações sejam comparáveis, coisas similares devem parecer similares e coisas diferentes devem parecer diferentes. Então, comparar. Então, você vai comparar um ano com o outro, a movimentação que aconteceu, comparar coisas similares. Por exemplo, se eu estou vendo o caixa equivalente de caixa, eu comparo de um ano com o outro caixa equivalente de caixa, porque são similares. Então eu posso fazer uma comparação. Não é para eu fazer comparação de coisas que não tem nada a ver uma com a outra. A comparabilidade não funciona assim. Então, as demonstrações contábeis, no mínimo, tem que ser comparada de um exercício para o outro. Verificar como foi até a sua própria evolução. A outra é verificabilidade. Significa que diferentes observadores, bem informados, lógico, e independentes, pode chegar a um consenso. Todo mundo verifica e, pela verificação, identifica que aquilo está completo, se está faltando alguma coisa. Mesmo que não tenha um acordo de que a representação específica é representação fidedigna, a verificação ela pode ser direta ou indireta. Eu posso verificar diretamente algo, vou dar um exemplo. Eu vou contar o dinheiro do caixa da empresa, uma verificação direta. Eu posso fazer uma verificação indireta também, olhar os percentuais pelo uso do bem, mesmo que eu não esteja vendo o bem, eu tomo por base aquilo. Então, verificar dar oportunidade para eu observar de forma independente aquela situação e eu tomar alguma decisão ou dar algum parecer. A outra, a tempestividade. A gente vai trabalhar que a informação ela precisa ser dada no tempo para tomar decisões. Significa, a norma vai dizer assim, significa disponibilizar informações aos tomadores de decisões a tempo para que sejam capazes de influenciar suas decisões. Para que serve eu ter uma demonstração contábil 2, 3 anos depois? Não vou tomar decisão com ela. De modo geral, quanto mais antiga a informação, menos útil, obviamente, ela é. A tempestividade é importante nisso. Depois vem a compreensibilidade. Eu preciso compreender a informação. São elaboradas para usuários que têm conhecimento razoável das atividades comerciais e econômicas e que revisam e analisam as informações de forma diligente. Eu posso compreender, eu tenho algum conhecimento razoável. Então, a comunicação está clara com aquela demonstração. Então, isso é importante também, que a informação contábil ela possa ser compreensível para os seus usuários. E aí vamos, baseado nisso, gente, vamos testar os nossos conhecimentos. Espero que tenha compreendido aí as características das informações. As fundamentais, que são 3, lembrando, né? E as de melhoria, que são 4, né?
O CFC, em 2018, no seu exame de suficiência, um teste lá que eles colocaram, eles disseram assim: de acordo com a norma brasileira de contabilidade TSP, estrutura conceitual, para a elaboração e divulgação das informações contábeis de propósito geral pelas entidades do setor público, observe que a estrutura se aplica ao setor privado quanto ao setor público. As características qualitativas da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Assinale a alternativa correta em relação a uma das características qualitativas da informação. Vamos ver? Quais foram as alternativas? Primeiro, a comparabilidade se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis e da mesma base de elaboração em diferentes períodos da entidade. A tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de conta e responsabilização e tomada de decisão. Compreensibilidade implica que a informação complexa e de difícil entendimento para usuários com conhecimento técnico e que conhece as atividades da entidade devem ser excluídas dos relatórios contábeis de propósito geral. A informação ela é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas e responsabilização ou as decisões que os usuários tomem com base no relatório contábil de propósito geral elaborado para aquele exercício. Então, observe qual seria a alternativa correta, né? Então, a pergunta ela vai trazer a alternativa correta em relação às características. Foi dada comparabilidade, tempestividade, compreensibilidade e materialidade. Lembrando que comparabilidade, tempestividade e compreensibilidade faz parte de melhoria e materialidade faz parte, então, das fundamentais. A letra B. Por que só CR é a letra B? Vamos uma explicação. A comparabilidade se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis. Não tem nada a ver com princípios e políticas contábeis. Eu posso mudar as políticas, eu tenho que olhar a similaridade. Então, a A não seria. Por que, então, não é a C? A compreensibilidade implica que uma informação completa de difícil entendimento para o usuário com conhecimento técnico que conhece as atividades da entidade deve ser excluída dos relatórios. Não deve ser excluída. Porque eu já compreendo, eu vou excluir, também está fora. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar. Não. A informação é material porque ela vai contribuir de forma clara, influenciar o cumprimento do dever da prestação de conta ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios. Isso não é a informação, materialidade deve acontecer porque aquela informação ela é importante e impactante para a organização. Por que seria B? A tempestividade significa ter informação disponível, então está disponível para o usuário antes que ela perca a sua capacidade. Então a temporalidade é importante para a prestação de conta e responsabilização na tomada de decisão. Isso que é importante. Então, gente, espero que essa aula tenha sentido para vocês. O nosso próximo encontro a gente vai falar de plano de contas. Aí está o nosso contato, nosso Facebook, Instagram. Continue seguindo no canal, Professor ACR, o sininho que não marcou lá para receber. Estamos aqui para ajudar e a gente dar a nossa parcela, né, de contribuição. Grande abraço para todos vocês. Valeu, gente.